Nosso irmão Fagner vai estar ministrando aqui antes, né? Ele ministrar. Daqui a pouco teremos nosso batismo. Um momento muito especial, um momento, né? Onde Deus se orgulha de nós pelas decisões dos irmãos de estar se batizando. Se você não é batizado ainda, sabe? Pense nisso. Possa ter certeza que, né, é a vontade de Deus aí, né? E Deus vai nos fazer ser outra pessoa aí, mas agora transformada, abençoada, em nome de Jesus. Amém? Então daqui a pouquinho. Vamos lá. Glória a Deus, irmãos. Pode, Senhor, bom dia, pode se sentar. Não sei vocês, mas eu não estou nem com... Entenda minhas palavras, tá? Estou nem com vontade de pregar hoje. Tipo, esse louvor falou muito no meu coração. Eu estou transbordando aqui. Glória a Deus. Não sei vocês, mas... a presença do Senhor foi muito real no louvor. Glória a Deus, tá, irmãos? Mas nós temos que, antes de eu entrar na palavra, nós temos que entender uma coisa na Bíblia aqui. O ato de misericórdia não é um ato de aprovação de Deus. Então, onde há misericórdia de Deus, não significa que há aprovação de Deus. Então, Deus continua, hoje é moda isso, não é porque tá a musiquinha, né? Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo bom, Deus continua fazendo as coisas dele, mas tudo que Deus faz para a gente, chama de misericórdia quando nós estamos mais ou menos errados, e chama de graça. Graça é o favor não merecido, é o presente que não merecemos. É tipo se a gente fosse um menino mau e no final do ano ganhasse o presente do Papai Noel. Que Deus faz para a gente todos os dias, chama graça. Nós estamos aqui hoje, é pela graça de Deus. Na nossa cultura hoje, a gente tem o hábito de falar assim, né? Graças a Deus, né? Cruzeiro empatou ontem, graças a Deus. É isso, a gente tem que dar graça. Mas graças a Deus significa, esse é um favor imerecido de Deus. Isso eu não merecia, mas Deus mesmo assim resolveu me dar. Então, quando nós pedimos perdão, quando nós compartilhamos um louvor abençoado desse, quando nós temos a possibilidade de olhar para o lado e falar assim, cara, eu não sei como, mas Deus vê algo em mim que muitas vezes eu não consigo ver. Isso chama graça. Como eu preguei aqui da última vez, Deus sabe de onde que a gente veio. Deus sabe o nosso presente, mas Ele é o único que sabe o que vai acontecer depois. A primeira vez que eu entrei nessa igreja aqui foi em 2018. Irmãos, pensa num cara religioso, era eu. Até na tampa. E até hoje eu tenho uns complexos ainda. Vocês nunca me viram pregando de bermuda. Eu tenho umas coisinhas ainda que o Espírito Santo vai quebrando, entendeu? Eu custei a ter barba. Entendeu? Para mim eu tinha que estar de terninho, bonitinho. Que isso era um sinal que eu era crente. Então, quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu olhei para o Rubão e falei assim, Rubão, onde você está me trazendo, cara? Aí o Rubão, com a maior educação dele, falou, cala a boca. O Rubão conversa assim, ele é muito educado. E depois de 2018, hoje nós estamos em 2025, eu amo esse lugar. Se você soubesse o tanto de tempo que eu fico nesse lugar aqui, vocês não acreditam. Até minha moto fica aqui. Vocês têm ideia. Até a moto eu guardo todo dia aqui. Você vê que o chão ali é todo marcado da minha moto. Então, a gente, como eu disse, a gente não sabe. Então, hoje é um momento de felicidade. Que vocês estão batizando. Quando eles estavam batizando semana passada, eu falei assim, não, eu batizei em 2005. Tinha 15 anos de idade. Atrás de um motel, porque na minha cidade, naquela época era difícil até achar piscina. Aí tiveram que esvaziar a piscina, para poder, as pessoas que eram do tamanho da Cris, poderem entrar na piscina. E assim, eu já era convertido, irmãos, quando eu batizei. Eu já entendia que aquilo ali era um ato público, que aquilo era simplesmente para a sociedade olhar para mim e falar assim, ok, agora ele pertence a algo. Porque o ladrão na cruz não batizou. E Jesus olhou no olho dele e falou assim, hoje mesmo você vai comer um churrasquinho comigo. É hoje. Coca-Cola já está gelada. Jesus olhou para ele e falou assim, a Coca já está gelada. O Pai está nos esperando lá. E você vai comigo hoje.
Ele não batizou, ele não leu Bíblia, ele não participou de culto, ele não pregou. Provavelmente o ladrão na cruz, não é esse texto, tá? Provavelmente o ladrão na cruz teve uma vida terrível, porque aquele era o pior castigo que alguém podia ter. Ele não teve uma vida legal, sabe? Mas mesmo assim, no momento da cruz, ele reconhece que ele estava errado, que ele sim deveria pagar o preço dele, mas quem estava do lado dele ali não tinha que pagar nada. De todo mundo que escolheu o crucificar Jesus, talvez ele era um dos poucos que sabiam que Jesus Cristo não merecia estar ali crucificado. Ah, Fagner, então vamos fazer igual os Gálatas, né, pastor? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos pecar mais, porque onde que a gente pecar mais, Deus vai nos dar mais graça, e assim a gente vai viver uma vida abundante. Não. Deus olha para a gente com graça e fala assim: eu escolho você, Gleice, escolho você, Ingrid. Que a partir de agora, vocês vão conseguir ir no lugar onde que eu fisicamente não consegui. Onde que a igreja que está aqui presa, nessas 4 paredes, onde que o culto que acontece domingo 10 horas, está preso. Vocês estão lá em Betim. Não tem mais ninguém de Betim aqui. O pastor tem Venda Nova, está Vespasiano, eu estou aqui no Vila Oeste. É isso. Nada mais é que Deus, montando um time dele, nos escolheu antes e está nos dando a camisa do time dele e falou assim: agora você joga para mim. Então, ao invés da gente ter uma vida desgraçada, miserável, uma vida ruim, igual aquele ladrão na cruz teve, e no último instante ele foi salvo, Deus nos escolheu antes para que a gente possa conviver com ele, para que no final a gente possa olhar para o lado e ainda agradecer e falar assim: Deus, muito obrigado por fazer parte dessa obra. E o batismo nas águas nada mais é que isso, um simbolismo. Então abre comigo lá, em Atos dos Apóstolos, com certeza você deve conhecer esse texto, tá? 8:26. Isso foi só a introdução da introdução. Eu falo umas coisas, eu não sei por que eu falo não, mas quando eu sei já falei. Atos dos Apóstolos, foi escrita por Lucas. Originalmente, Atos dos Apóstolos é um livro para mostrar para os demais apóstolos o apostolado de Paulo, tá bom? Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito por Lucas, que era o médico, que era um discípulo de Paulo, tá bom? E ele escreve Atos com o intuito de mostrar para as demais pessoas o que Paulo também tinha feito, tá bom? Mas graças a Deus ele coloca algo mais. Se você achou, acompanhe comigo. Se você não achou, acompanhe do mesmo jeito. 8:26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Quíndace, que antes era a rainha, tá? A rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E, de volta para sua casa, sentado na carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que você está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem das escrituras, da escritura, e foi ele levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegando no lugar onde havia água, o eunuco disse: olha, aqui é a água, que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode,
se crê de todo o seu coração, o eunuco respondeu: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e o Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito arrebatou Filipe repetidamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo a Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades que passavam. Então o eunuco, irmãos, que era um etíope, que até hoje é um país bem complicado em relação ao evangelho, não sei se você sabe, pode dar uma olhada lá. Ele se converteu de alguma forma e ele entendeu que em Jerusalém ele sacrificava, tá bom? E ele desce para lá. Não sei se você sabe, eunuco são pessoas separadas por reis. Eles são castrados, para que não haja rebelião ou que ele não tenha filhos e filhas, para que eles possam dedicar inteiramente ao trabalho dele. É um CLT em período integral, entendeu? Então o eunuco era isso, mas eram pessoas de muita confiança ali dos reis, das rainhas. No entanto, a gente vê que esse eunuco aqui, ele era responsável aqui, ó, de todos os tesouros da rainha. Provavelmente a carruagem dele não era qualquer uma, não. Entendeu? Ele tinha uma comitiva. Ele foi para Jerusalém adorar com uma comitiva. E ele estava ali. E ele lia Isaías. Então, ele estava lendo Isaías ali. Só que tem uma coisa muito interessante, irmãos. Tem muitas pessoas. Quero falar para você, porque sempre quando eu preguei essa passagem, eu dei ênfase em Filipe. O Espírito Santo me levou a outra coisa. Tem muitas pessoas no mundo que estão lendo Isaías, que estão lendo João, que estão lendo a minha e a sua vida. Sabe? Tem muitas pessoas que estão pelo caminho, que são pessoas importantes aonde que elas estão. Tem muitas pessoas que estão afundadas, muitas vezes até no seu trabalho, que elas estão lendo alguma coisa. E quando a gente chega para ela e fala assim, aqui, você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que você está vivendo? Você está entendendo por que você está passando isso? Aí ele dá a mesma resposta do eunuco. Como eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Talvez você está passando por isso também, sabe? Como entender algo se não tem ninguém para me explicar? Mas por coincidência, o Espírito Santo é lindo, né? Se eu pego alguém lendo essa passagem aqui de Isaías e vou evangelizar ele, até eu aceito Jesus no final. Olha para você ver, o texto que o cara estava lendo. E ele foi levado como uma ovelha, um matadouro, e o cordeiro mudo diante do tosqueador. Falando nisso, até uma música que está pronta, mas não saiu da vazia, está. Tem esse texto na música, dos ladrões da cruz, tem esse texto. E eles leem ali o profeta Isaías, que era 750 anos antes de Cristo, e o eunuco faz uma pergunta técnica para ele. De quem que o profeta está falando? De quem a minha vida está falando? De quem as minhas atitudes estão falando? Se a pessoa está me lendo, ou está lendo a palavra, ou está lendo o que for, de quem que ele está falando? Do profeta, de si mesmo, de um outro? Aí vem as boas novas de Cristo. Aí vem o evangelho de Cristo, que significa boas novas de Cristo. Aí o Filipe falou, começando aquela passagem das Escrituras, anunciou as boas novas de Jesus. Filipe era um dos 7 diáconos originais, tá? Quando Jesus morre e ressuscita, a igreja vira koinonia e a igreja começa a se organizar em cultos. Aí alguns problemas da igreja, que uns falam que está ganhando comida de mais, de menos, que as viúvas dos judeus estão comendo mais e tal. Aí os apóstolos estabelecem diáconos, que são pessoas que cuidam da igreja física. Então o diaconato serve para cuidar da estrutura da igreja, como se fossem os levitas, tá bom? Mas agora na nova aliança não tinha mais levita. Então eram os diáconos, e Filipe é um dos 12 diáconos que cuidavam ali. E o que está acontecendo, meus irmãos? Quando alguém está lendo, quando alguém está me lendo, quando alguém está te lendo, quando alguém está lendo a Bíblia, e ela pergunta, o que eu vou entender disso? Fala, minha vida está muito ruim, as coisas estão dando errado. Gabigol não é Gabigol, porque ele não faz gol, é só Gabi.
O que está acontecendo? Está tudo dando errado. O que está acontecendo? O que as pessoas estão lendo? Aí vem as boas novas de Cristo, que nos constrangem, sabe? Aí ele entende, irmãos, quando ele entende que esse texto, que foi escrito ali 750 anos antes dele, falava de algo que tinha acabado de acontecer ali recentemente. Talvez 2, 3 meses, Jesus tinha morrido e ressuscitado. Agora você imagina um Filipe, que deve ter visto tudo acontecer, fala assim, eu vi o homem, viu? Eu vi. É a mesma coisa de eu estar aqui pregando para vocês hoje e falar assim, irmãos, eu estava lá quando Jesus subiu aos céus. Eu olhei assim e vi ele embora. Eu vi. Eu estava lá, olha o vídeo aqui, ó. Imagina a credibilidade que vocês vão me dar. Imagina o que vocês vão falar. Não, peraí, não. Você estava lá? Estava. Testemunho com lá. E mais pessoas viram Jesus subindo aos céus do que Jesus crucificado. E foi isso que aconteceu. Naquele momento, irmãos, o eunuco, ele entende que a conversão dele é tão genuína que ele tem que dar o próximo passo na vida dele. É aonde que nós vamos chegar hoje. É onde que vai acontecer hoje. É o próximo passo. O próximo passo é ele vê um pocinho d'água, fala assim, ó, ali tem água, eu posso batizar? O que Filipe pergunta para ele? Mas você entendeu? Filipe pergunta para ele, mas o que você entendeu da nossa conversa aqui? Não, eu entendi que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador da minha vida. E sem Ele não tem nada que eu consiga fazer. Esse ouro que eu estou sentado nessa... Isso aqui já é viagem minha. Esse ouro que eu estou sentado nessa carruagem, tudo que a rainha tem, toda a minha vida dedicada a ela, não é nada sem Jesus Cristo. E é isso que ele entendeu. E ele entendeu que aquilo que habitava dentro dele, já queimava dentro dele, já transbordava dentro dele, ia virar algo público. Não faça o evangelho ao contrário. O evangelho hoje, irmãos, é ao contrário. A gente parece ser muita coisa. A gente canta muita coisa. A gente tem pregações muito bonitas, frases de efeito, pessoas bonitas de terninho, um ambiente propício, a musiquinha de fundo. Eu sentado falando que Deus vai te dar o que você quer. Mas, mais uma vez, eu vou falar isso mais uma vez, vocês devem estar até com raiva de mim. Quem oferece o mundo todo em troca de adoração é Satanás. Jesus Cristo não te pediu o mundo todo. Jesus Cristo não está preocupado com o seu dízimo. A igreja local, Jesus não está preocupado com a roupa que você tem, o que você tem para oferecer, o que você faz, o que você não faz. Porque, como eu disse, quando Jesus olha para Pedro, Jesus já sabia tudo que Pedro ia fazer. Quando Jesus olha para mim, para você, Ele sabe exatamente o que nós podemos fazer. Mas eu não estou falando, irmãos, de fazer aqui não, ó, na igreja eclesiástica, eu não estou falando de fazer daqui para dentro não, porque aqui para dentro eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Irmãos, aqui para dentro eu vou chegar de terninho, de barba feita, de banho tomado, shalom, olha o tamanho da Bíblia que o pastor me deu, ó. Parecia que eu sou crente mesmo, até pregando esse tempo. Eu chego aqui com essa rapadura embaixo do braço, eu vou parecer o Supremo. Alguém vai falar assim, cara, por que Jesus ainda não arrebatou Fagner? O Fagner deve ser o crente dos crentes mor. Só que a minha vida com Deus é dali para fora. Minha vida com Deus é com meus familiares. Minha vida com Deus é no meu local de trabalho. Minha vida com Deus é quando está tudo dando errado, irmãos. Quando a gente não tem força nem mais para chorar, igual Ana. Quando você está assim, ó, sua cabeça está vazia, porque você não acha solução para aquilo. E você esquece que o Espírito Santo habita dentro de você. A certeza que o eunuco tinha que Jesus Cristo era suficiente salvador da vida dele, irmãos, fez ele tomar um ato de dentro para fora, não de fora para dentro. Esqueça tudo que você está vendo de evangelho. Nunca foi do mundo para lá. Sempre foi de Deus para nós. Nunca foi
O ágape, que eu gosto tanto de falar, sempre foi de cima para baixo. O amor perfeito sempre foi de cima para baixo. O amor sempre foi de Jesus por nós. O movimento natural de Deus sempre foi de Deus para o homem. Deus cria o homem, chega perto de Adão. E aí, Adão, você tá bom? Adão, bom. Bom. Acho que naquela hora ali eles fizeram um café. Tomaram café. Aí passou um tempo, Deus descia à tarde. E aí, Adão, sempre, já percebeu que sempre que era Deus que descia? Aí Deus desce à tarde, falei, Adão, bom? Ô Deus, bom tá até bom. Mas eu estou vendo os animais tudo aí, os hipopótamos com hipopótamo, joaninha com joaninha, lagartixa com lagartixa. Aquele ali eu dei o nome de ornitorrinco. Ornitorrinco com ornitorrinco, cavalo com cavalo, cavalo com égua no caso, né? No português. Tem que falar do cavalo, então o Alex fica triste. Cavalo com cavalo, mas eu não tenho uma companheira. Aí Deus falou assim, então deixa comigo então. Toma, primeira anestesia, né? Pum, toma anestesia. O bicho já caiu, dormiu, arrancou. Aí fez uma ajudadora para ele. Tá bom? Perguntou no primeiro dia, um mês depois. Brincadeira. Aí, depois perguntou para ele, bom. Aí no dia que Adão e Eva fazem alguma coisa, Deus desce mais uma vez. É sempre Deus em busca da gente. Adão, cadê você? Eu vi que eu estava pelado, fiquei com vergonha e me escondi. Mas quem te falou que você está pelado? Quem te falou isso? Você sempre teve pelado, hein? Você nunca teve roupa. Como é que agora você descobriu que você está pelado? Quem te falou isso? Pequei, fiz aquilo que não era para fazer. Depois, quando você vai ler o Antigo Testamento, sempre é o homem tentando fazer algo para chegar diante de Deus. Aí é o animal que era sacrificado. Era sempre o homem, irmãos, tentando fazer a religião. A palavra religião significa religare, né, do latim. Religare é a tentativa do homem de se ligar a Deus. Aí Deus vira e fala assim, vamos mudar mais uma vez a história da humanidade. Eu vou descer novamente e vou fazer tudo de novo. Esse último mês, parece que eu tenho um cara falando assim, mas eu não pedi a Deus para morrer por você, para morrer por mim. Eu não pedi Jesus para morrer no meu lugar. Sem problema nenhum, irmãos. Você não pediu, mas o amor dele é tão grande, mas tão grande que ele fez. A mesma coisa que você chegou em casa, a comida está pronta. Você pediu alguém para fazer comida para você? Não, mas a pessoa sabia que você ia chegar lá e com fome. Aí a pessoa foi lá e deixou a comida para você. Se você quiser dormir com fome, dorme com fome. Não come a comida, ué. Mas a pessoa lembrou de você. Deus, mais uma vez, desce de onde que ele está, interfere na humanidade através de Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, é um passo de Deus em prol a gente. Mais uma vez, é Deus saindo do lugar onde que ele está e olhando para mim e para você, e eu não sei o porquê com exatidão ainda. Talvez a gente vai saber só quando a gente trocar uma ideia com ele, porque Deus nos ama tanto. Se a gente é tão merdeiro, eu pessoalmente sou fera, viu? Eu sou fera. Se eu ganhasse R$2 por cagada que eu faço, eu estava mais rico que Elon Musk e Donald Trump junto. Só esse mês. Então, irmãos, sempre Deus em prol a nós. A cruz, agora, para a gente terminar, que hoje eu tenho que terminar mais rápido por causa do batismo. A cruz é o começo da nova aliança. Na verdade, o simbolismo ali da ceia, Jesus fala assim, esse aqui é a nova aliança que eu vos dou. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. A cruz faz a consolidação disso. Não tem nada que a cruz não possa perdoar. Não tem nada que não seja suficiente. Mas você não sabe o que eu fiz, o problema é seu, eu não quero saber. Já disse para vocês que tem um chamado pastoral de verdade aqui é o Pezão. O chamado é de mestre, é outra coisa. Mas eu quero falar para você e para mim mesmo hoje, que não tem nada que a cruz não seja suficiente para perdoar. Não tem nada que a cruz não seja suficiente para mudar. Porque Isaías falou disso daqui, 750 anos antes de Cristo, onde que Eunuco leu que ele foi mudo para ser morto.
que o eunuco leu, como, tipo assim, que ele passou a humilhação e não teve justiça para ele. Ô, dó de Jesus. Se eu tivesse lá, eu ia mudar a história. Pedro estava lá, errou a facada, a espadada, acertou na orelha do cara, negou Jesus. Esse é eu e você, que se tivesse lá, nós íamos fazer pior ainda. Nós não ia acertar nem a orelha do cara. Porque eu nunca peguei numa espada. Nem sei o peso de uma espada. Nunca peguei nenhuma. Entendeu? Se fosse eu e você, nós íamos fazer mais cagada que Pedro ainda. Mas, nesse momento aqui, irmãos, onde que o eunuco estava lendo uma passagem do profeta Isaías, onde que eu e você temos acesso aqui, para lermos. Onde que ele entendeu ali, Filipe explica para ele. Então, com certeza o Filipe explicou com muito mais amor e muito mais carinho do que eu estou explicando para vocês hoje. Mas o movimento de Deus para a gente, o movimento pró de Deus, o amor ágape, que é o amor perfeito de 1 Coríntios, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, que é o amor incondicional. Ainda que eu falasse, né? Já escutou o Renato Russo falando isso, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem o amor eu nada seria. Na verdade, isso é 1 Coríntios 13. Sabe o que ele está falando? O mais espiritual que eu seja, o mais reteté que eu seja, o mais carinha de crente que eu seja, se o amor ágape, se Deus não faz um movimento de cima para baixo para mim, não adianta nada. A gente pode ter a melhor igreja, com o melhor equipamento, com os melhores músicos, com o melhor pregador, com o melhor tudo que você quiser. Aí fala assim, não, Fagner, mas lá as pessoas estão sendo salvas. Você lembra do ato de misericórdia? O ato de misericórdia não é um ato de aprovação de Deus. É melhor ser aprovado. Porque a palavra fala que vai ter um dia que eles vão falar assim, Senhor, Senhor. Isso é um dos maiores medos que eu tenho na Bíblia. Porque eu faço isso. Fala assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos. Em teu nome nós expulsamos demônio. Em teu nome nós fizemos feitos e maravilhas. Irmãos, eu com a Basista, a gente já viu pessoas sendo curadas. A gente já viu pessoas sendo libertas. A gente já viu pessoas aceitando Jesus. Eu já fui curado, eu já fui liberto. Eu já fui salvo, eu já fui alcançado. Já tive um momento de felicidade, um momento de tudo que você possa imaginar. Para chegar um dia diante de Deus, eu falo assim, Deus, mas eu fiz. Ele fala assim, cara, mas você só fez, você não entendeu. O seu movimento foi externo, não foi interno. Adão sempre esteve pelado. Adão e Eva sempre esteve pelado. Quero que vocês entendam isso. O externo deles sempre esteve do mesmo jeito. Mas Deus sempre tinha comunhão com eles do mesmo jeito. No dia que eles descobrem que eles estavam pelados, o movimento é deles de se esconderem de Deus, não de Deus se esconder deles. Eles estavam lá do mesmo jeito, irmão. Não se esconda de Deus. Faça igual eunuco, para eu terminar agora de verdade. Ele entende que Jesus é o suficiente salvador dele. Ele entendeu aqui, lendo a Bíblia, mas na verdade, irmão, o entendimento dele era um pouco mais amplo. Porque ele já tinha saído da casa dele, ido para Jerusalém, para poder prestar as oferendas dele, as ofertas dele. Ele tinha um entendimento de religião. Ele sabia onde que ele tinha que ir. Nós sabemos onde que nós temos que ir. Nós estamos aqui nesse domingo de manhã, porque nós sabemos onde que a gente tem que ir. Ele também sabia. Ele sabia, mas ele não entendia. É a mesma coisa de ouvir e... como é que fala, né? Ouvir e não escutar. Tem gente que ouve e não escuta. Ele sabia, ele foi lá, ele já estava voltando para casa. Entende, irmãos? Ele saiu de casa, prestou o culto dele, ele estava voltando para casa, lendo o texto e não tinha entendido. Vocês compreendem disso? Ele saiu da casa dele, foi para o culto, assistiu o culto, voltou para casa com a Bíblia na mão e falou assim, mas o que aquele gordinho quis dizer lá mesmo? Não entendendo nada. Não entendendo. Foi isso que aconteceu com o eunuco. Aí Jesus manda Filipe para ele aceita Jesus. Aí no momento, irmãos, que ele pega e ele fala assim, Jesus é o meu suficiente. Não preciso de mais nada. É claro, irmãos, que ele continuou as funções de eunuco dele.
É claro que ele voltou com a comitiva dele. Ele foi um bom profissional? Provavelmente ele foi um bom profissional. Continuou a vida dele. Do mesmo jeito. Não, mas não do mesmo jeito. Porque agora, irmãos, ele vai para Jerusalém com outro entendimento. Agora ele vai para Jerusalém sabendo que um cara nasceu, morreu e ressuscitou naquele lugar. E ele, toda vez que se ele voltasse para Jerusalém, ele ia passar no lugar que é onde que eu vou chegar agora. Tem 4 minutos ainda. Agora sim, irmãos, compensa fazer algo externo. Te contar. Agora sim, igual vocês. Agora compensa fazer o movimento de dentro para fora. Que é o... Olha para mim aqui. Agora compensa fazer o movimento de dentro para fora, irmãos. Aí ele olha para o poço de água e fala assim: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe pergunta para ele: você crê, filhão? Crê? O que você entendeu? Vamos fazer uma provinha rápida. Vamos fazer um curso de batismo aqui com uma pergunta. O que você entendeu? Eu entendi que Jesus Cristo é o único suficiente salvador da minha vida. É isso, irmãos. Irmãos, toda a teologia do mundo, sem entender que Jesus Cristo é o único suficiente salvador da vida da gente, é nada, é inútil. Obrigado. É inútil. É inútil. Não faça isso na sua vida. Você vai estudar teologia para você conhecer mais de Deus. Não estude teologia para ficar discutindo com os outros. Discute futebol, que é mais legal. Só que agora o movimento do Etíope é o contrário. E agora ele quer mostrar para todas as pessoas, inclusive ele mostrou para a comitiva dele, ele mostrou para todo mundo que estava em volta dele, que ele fez um sinal público de ser batizado. Que ele desce as águas e volta. Aí pode falar que ele pode ser aspersão, que o cara jogou água na cara dele. Você pode entrar nessa linha teológica que você quiser. Mas nós gostamos de mergulhar as pessoas, que é mais legal, né? É mais legal mergulhar os outros que jogar uma aguinha na cara. É mais legal, é mais legal. Então, ele morre e volta. Todas as pessoas viram. Os amigos dele viram, os funcionários dele viram. E com certeza chegaram lá e falaram assim: esse cara encontrou com um outro cara. Eles conversaram umas coisas. E ele foi lá e enfiou debaixo d'água. E voltou. Eu não sei porquê, ele está diferente. E o mais doido, que o cara que batizou ele sumiu na hora. Pum! Não sei se vocês repararam, Filipe foi arrebatado, transladado, tá bom? Talvez a palavra certa aqui seja transladado, porque arrebatado é quando você é arrebatado como Enoque foi. Ele foi transladado, ele foi tirado de um lugar e colocado no outro, porque ele aparece em outra estrada. E continua pregando a vida dele normal, como se fosse algo do dia a dia. Isso, sem pagar Uber, sem nada. Então, imagina as pessoas contando, falou: cara, chegou um cara, correu atrás da carruagem, explicou pro eunuco aqui o que tinha acontecido. Esse cara aceitou esse tal de Jesus, que a gente foi com ele. Eu só fui porque eu sou pago, eu ganho diária. Mas mesmo assim, eu vi isso tudo acontecendo. Ele foi batizado, ele é um cara diferente. O cara sumiu na frente dele. Eunuco, o que aconteceu? Está vendo que o ato público do eunuco pode ter alcançado mais pessoas que a gente menos imagina? Porque se o eunuco termina o trato ali com Filipe, Jesus suficiente salvador de sua vida, beleza, Filipão? Abraço, cara. Filipe some dentro da carruagem, vida que segue. As pessoas que estavam em volta ali, talvez não veriam aquilo tudo acontecendo. Mas agora o testemunho do eunuco, o testemunho das pessoas, o ato público dele ser batizado, alcançou mais pessoas. O ato público de vocês serem batizados vai alcançar mais pessoas. E como Pedro, irmãos, e como todas as pessoas, não importa de onde você veio, para onde você vai, para onde... Não importa. Não importa quem você foi, quem você é. O eunuco era um etíope, cara. Um cara que, foi castrado para poder trabalhar. Não tinha família, não tinha nada. Ele era rico, porque ele era o responsável pelas riquezas da rainha.
Ele estava ali bancado pela rainha ou pelo dinheiro dele, pelos funcionários dele. Ele não era pobre, ele não precisava de nada. Mas ele entende que um pocinho de água ia fazer, ou uma piscina de água, não é a piscina não é o pocinho que ia mudar ele. Ele já tinha entendido que ia mudar ele. Vocês conseguiram ver isso no texto? Porque a pergunta para o Filipe foi: e aí? Jesus é o suficiente salvador da minha vida. Então você pode ser batizado. A água, a piscina, o que vai acontecer agora, é um ato público para que as pessoas possam ver naquilo que você acredita. Mas mais uma vez eu repito, o ladrão na cruz não batizou e foi salvo. É isso que eu estou falando para vocês. Ah, Fagner, mas então eu não vou batizar não, porque eu vou ser salvo. Mas se Jesus está te chamando hoje, é porque Ele quer fazer algo com você. Entendeu? Se você está escutando isso hoje, é porque nós temos a honra, como o Etíope teve, de ser escolhido para algo. Quando eu era criança, eu ficava discutindo, quando eu era adolescente, eu ficava discutindo com os amigos meus, se compensava ter uma vida transtornada nesse mundo e aceitar Jesus no último instante de vida e ir para o céu. Porque nós éramos de igreja, nós ficávamos discutindo essas coisas, porque a gente era bem religioso. E hoje na minha vida adulta, eu penso que não. Porque eu, quando criança, Jesus olhou para mim e falou assim: você é o improvável que vai tornar as coisas prováveis. Aí Jesus me escolheu, irmão. Escolheu, irmão. Escolheu, pezão. O improvável que ia fazer essa porta aqui ficar aberta, que Deus ia te dar força, que colocou a lei na vida dele. Irmãos, troca uma ideia com o pezão com a lei aí, ó, 30, 40 minutinhos só, sobre a igreja. Você vai falar assim, não, velho, não compensa não, fecha. Compensa não. Mas uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma só. Vocês estão batizando aqui hoje. Essa é a sua história. Essa é a história de vocês. Como a minha foi lá atrás do motel, que é engraçado. Mas foi lá, irmãos. A minha história foi lá. E lá estava fazendo frio, tá? Eu queria que fizesse frio hoje, mas no mesmo momento estava rachando de frio. Mesmo assim, nós batizamos. E as pessoas que estavam ali, irmãos, viram aquilo acontecendo. Eu sou desmemoriado, vocês sabem disso. Se você não saiba, saiba disso. Eu sou um desmemoriado. Mas vai que daqui não sei quanto tempo eu encontro uma pessoa que estava lá no meu batismo. E ela olha para mim e fala: cara, Deus está te usando, né? Eu falei: não sei como, mas está. Apesar de eu falar para Deus que eu estou nu e estou escondido, porque é isso que eu faço todo dia. Deus, eu estou nu, eu pequei. Eu estou escondido. Aí ele fala assim: mas o Adão perfeito, Jesus Cristo, morreu no seu lugar. Aí eu falei: é verdade, né? É. Então sai daí da moita e vai fazer alguma coisa. Amém? Amém. Tomara que vocês tenham entendido essas minhas analogias grotescas. Vamos orar? Irmãos, nessa manhã, baixa sua cabeça e fecha seu olho. Eu queria te fazer um convite diferente, sabe? O Pezão já colocou algumas coisas, mas eu queria que você lembrasse de alguma coisa que Deus fez por você, de alguma bênção que você pediu e Deus te respondeu, daquela que você nem lembra, e você agradecesse a Deus hoje. Essa oração no final da pregação hoje é uma oração de gratidão, porque não tem nada que não nos impeça de ser batizados, porque Jesus Cristo mora no nosso coração. Não tem nada que nos impeça de viver o Evangelho, porque Jesus já morreu no nosso lugar. Não tenha pecado nenhum que não possa ser perdoado, porque Jesus já pagou o preço. Ele literalmente deixou a conta paga. A gente pode comer no restaurante o tanto que a gente quiser, a conta está paga. Eu quero que nessa manhã, antes de eu passar para o Pezão, você agradeça a Deus. Lembra? Eu já fui curado de pedra nos rins. Deus já me tirou de um hospital psiquiátrico. Deus já me tirou da morte. Tinha um dia que eu só tinha minha roupa, nem geladeira para beber água gelada. E Deus me deu uma geladeira. Eu não tinha ninguém, nem família, nem nada. E hoje eu estou com um casamento marcado.
Teve um dia que eu senti fome e hoje eu como o que eu quero. Teve um dia que eu queria um tênis e hoje eu estou cheio de tênis lá em casa. Teve um dia que eu queria viajar e hoje eu não sei quantas vezes eu já viajei na minha vida. Teve um dia que eu estava sentindo uma dor de cabeça e eu orei, tomei um remédio e passou. Mas onde que está Deus nisso? Deus deu inteligência para alguém criar um remédio. Amém, isso aí. Então que nessa manhã, ao invés da gente pedir Deus para dar a gente algo, para tirar da gente algo, lembre tudo é difícil, mas lembre alguma coisa que Deus fez por você. E é isso. Esse é o seu testemunho para você mesmo. Quando você estiver passando uma dificuldade, lembre daquilo que Deus fez por você. Porque esse é o núcleo. Ele com certeza lembrou do resto da vida, daquilo que Deus fez por ele. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Porque nós estamos muito eufóricos com a vida dos nossos irmãos que vão passar pelas águas. Porque Jesus Cristo mesmo passou pelas águas, e o Senhor olha para ele, e o Senhor ainda reafirma com a pomba, com a palavra do Senhor naquele momento. Então é um ato que a gente sabe que vem da eternidade. Muito obrigado, Deus, mas nós queremos te agradecer porque também o Senhor fez inúmeras coisas que hoje nós não conseguimos nem lembrar. O Senhor Deus que sempre nos amou, o Senhor Deus que sempre vem em direção a nós. A gente sempre achava que aquela dor era a última, a gente sempre achava que aquela situação não ia passar, mas nós estamos aqui hoje. Nós sempre achávamos que nós íamos morrer ali, que morrer seria a solução, mas nós estamos aqui hoje. Oh Deus, como, Pai, como o Senhor nos ama dessa forma. Como o Senhor nos ama dessa forma, mesmo o Senhor sabendo que infelizmente vamos decepcionar o Senhor algum dia, Pai. Ó Senhor, grande é o nome do Senhor. Como nós cantamos aqui, que as águas que nos purificaram, que nós te agradecemos, porque o Senhor lembrou da gente. Nós cantamos, Pai, e muito obrigado por isso. Que nessa manhã, que é o marco na vida dos nossos irmãos, meu Pai, como nós também passamos, eles possam sempre lembrar desse ato, Pai, e lembrar da cruz, e lembrar que é isso que o Senhor faz em prol de nós. Eles já são salvos, porque eles já entendem a misericórdia do Senhor. Mas dessa ação pública vai alcançar muito mais pessoas. Sobre a vida da igreja, Pai, nós te pedimos misericórdia. Sobre a vida do pastor Pezão com sua família, nós pedimos misericórdia. Mas nós também te agradecemos, porque esse domingo de manhã, dia 23 de março de 2025, nós cantamos louvores ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós falamos da palavra do Senhor, pessoas vão ser batizadas, essa porta continua aberta, como muitas vezes não sabemos explicar, mas é porque é a obra do Senhor. Muito obrigado, Pai, e grande é o nome do Senhor. Receba esse período que nós tivemos, Pai. E para agora que nós vamos para o período do batismo, que o Senhor possa abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa ele passar aqui. Me deu a boca. Ai, Deus. Glória a Deus, irmãos. Vamos nos preparar, os irmãos aí já pode se posicionar aqui, vamos batizar, amém? Pode se posicionar ali, antes do batismo, né? Vamos dar uma mensagem aqui, no momento de Jesus ser batizado, né? Que está lá em Mateus capítulo 3, do versículo 13 até o 17, né? Enquanto os irmãos vão se preparando ali, tomam uma aguinha. É o momento do batismo de Jesus, né? O próprio Jesus, ele deu exemplo, né? E é até inusitado o que acontece aqui, vamos ver aqui, né? Com João Batista. Fala que naqueles dias Jesus foi para Galiléia, até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. E logo que foi batizado, saiu Jesus da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele.
do céu veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Amém? Então é um momento de alegria, né, para todos nós. Gleison, a Ingrid, né, é um motivo de alegria para Deus, porque nós vemos que o próprio Jesus, né, na humildade ali, ele falou: tenho que ser batizado também, tenho que mostrar isso. E nós vemos aqui que teve uma grande representação de Deus, do Espírito Santo sobre a vida de Jesus ali, né, que ele recebe o Espírito Santo, ele ouviu o Espírito Santo falar com ele, ouviu a voz de Deus, aconteceu coisas maravilhosas, e é isso, né, para todos nós. Você que está aqui nessa manhã ainda que não se batizou, né, tome essa decisão mesmo, porque é a melhor decisão que podemos tomar, né? O Fagner falou aqui lá do ladrão na cruz, né, ali é algo, né, é o sobrenatural rápido de Deus que acontece, né? Ele estava no lugar certo, na hora certa, e arrependeu na hora certa, porque, né, o destino dele era o inferno mesmo, como o outro lá que não quis reconhecer, mas Jesus ali era Deus, né? E Deus pode todas as coisas, né? Como o Fagner também falou aqui no último dia, né? Nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus, e também haverá muitas surpresas lá, porque é Deus que faz as coisas acontecer. E nós vemos Jesus falar aqui: tem que ser a forma que Deus quer. Ele quer que você me batize, eu preciso ser batizado. Eu preciso também ter esse encontro também, como um ser humano, né? Pois é que ele era Deus ali, mas ele pôde experimentar momentos maravilhosos que nós também batizamos aí. Amém? E é isso, né? Já faz um bom tempo que eu me batizei, né? Bom tempo mesmo, viu, gente? Já tem 35 anos. Você está velho, hein, pastor? 35 anos que eu batizei em 1991. Tinha 13 anos de idade, tomei decisão ali já, começando a adolescência ali já, jovem, já decidido já, né? E a caminhada é longa, né? Mas o importante é entender o significado do batismo, é deixar o velho homem ali nas águas, né? E se tornar uma outra pessoa, né? Esse ano nós vamos ouvir muito isso aqui. Nós temos que tornar outra pessoa, irmão, outra pessoa mesmo, transformada, liberta, né? Da forma que Jesus tomou a decisão aqui de ser batizado aqui, que tinha que ser dessa forma, é a mesma forma que nós fazemos até hoje aí, em nome de Jesus, amém? Então, né, os irmãos vão batizar, isso é um momento de alegria para Deus, né, que vocês deixem todo um passado para trás, no esquecimento, e comecem uma nova jornada agora aqui, onde vocês terão o Espírito Santo guiando vocês, terão todas as estratégias de Deus, todas as armas espirituais, serão, sabe, guerreiros e guerreiras de Deus. Então, isso assim é um momento importante, então guardem isso no coração de vocês, amém? Então vamos nos preparar aqui. Vamos lá? Só dar uma mãozinha. Podemos usar as imagens aqui, YouTube, internet. Aqui não está aqui. Pode. Pode ser. Pode redar mais. Só pode sentar. Aí, irmãos, eu vou estar, né, de uma forma espiritualmente falando, né, fazer algumas perguntas aqui para eles, né, porque para que possa se tornar válido, é simplesmente eu vou mergulhá-los e está tudo certo. Não, tem umas palavras que eles têm que reconhecer, né, e eu vou estar falando isso para vocês entenderem como é que é o processo aí, em nome de Jesus. Então vamos lá, glória a Deus. Você reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Sim. Amém. E que Jesus morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para a remissão dos seus pecados? Sim. Amém. Então ele já confessou, já entendeu, já está tudo feito já. E agora nós vamos batizá-lo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do Gleison nas suas mãos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu o batizo. Vamos levantar. Glória a Deus. Amém. É
isso aí. Beleza. Oh, glórias. Aleluia. Roda um pouco pra frente. Então, da mesma forma, né? Eu disse para ele, você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para a remissão dos seus pecados? Amém. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Depois vocês dão um abraço no Gleison, na Ingrid, é um momento maravilhoso. Lembrei meu dia ali, maravilhoso do batismo. Glória a Deus. E estamos encerrando mais um culto aí, né? Com a chave de ouro mesmo, né? Glória a Deus. Um momento de muita emoção. Deus fica feliz demais por isso. Aleluia, glória a Deus, né? Estamos encerrando, fica de pé no teu lugar. Glória a Deus. Você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta, não esqueça de abençoar essa obra, para que possamos estar aí sempre em dia com tudo. É o nosso compromisso que nós temos aqui com a Justiça e Retidão, né? E domingo que vem às 10 horas da manhã estaremos aqui em nome de Jesus. Mais um culto abençoado aí, onde vamos celebrar o nosso Deus, onde iremos nos fortalecer espiritualmente. Amém? E feche seus olhos para a gente orar. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado por esse momento tão maravilhoso, Senhor, que tivemos aqui. Esse culto tão agradável, onde o teu Espírito Santo esteve à vontade no meio da tua igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realizou aqui nessa manhã. Muito obrigado por esse batismo. Nós somos testemunhas disso. Sabemos como o Senhor é tão amoroso, o Senhor é tão glorioso em nos abençoar. Derrame, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a vida da Ingrid, do Gleison, Pai, em nome de Jesus. Toda sorte de bênção, nós como igreja declaramos sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, ó Pai. Leve cada um em paz para as suas casas. Nos dê um domingo agradável, abençoado. Nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor possa nos acompanhar e estar conosco. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até domingo que vem. Valeu! Quero beber do teu rio